Educação à distância, mudando realidades. Olá pessoal, vamos começar a nossa última aula de programação orientada a objetos, nossa aula de revisão, certo? Para vocês se prepararem para a prova e tirar as dúvidas que ainda estão restando. Estou aqui hoje com o professor Aloysio, professor. Isso aí, professor. Então, se é o convite, né, participar dessa reunião. Então, assim, gente, ó, estou aqui com vocês hoje justamente para auxiliar o professor. Participem, tirem suas dúvidas aqui. Eu vou estar transmitindo aqui na aula e o professor vai estar respondendo para vocês. Então, boa revisão e com certeza aí vocês vão ter uma boa prova. Isso aí. Obrigado, professor. Então, vamos ver aqui rapidinho como que vai ser a aula de hoje, tá? Nós já sabemos que nós vamos fazer uma revisão com os conteúdos que foram abordados desde o começo. Como o nosso tempo aqui é curto, pessoal, eu vou tentar trazer para vocês um resumo de tudo o que a gente viu, mas não deixando escapar as informações importantes, ok? Como os objetivos, nós vamos ter aí compreender, né, os fundamentos da programação orientada a objetos, diferenciar classes de objetos, rever alguns conceitos sobre classes de objetos, compreender os fundamentos sobre instanciação de objetos, o padrão do método construtor, conceitos sobre atributo e métodos de classe, conceitos também sobre encapsulamento na linguagem de programação Python, algum exemplo rapidinho sobre o encapsulamento, a utilização do encapsulamento, os conceitos de herança e polimorfismo, e vamos tentar fazer um exemplozinho bem rápido aqui para aplicar cada um desses conceitos, beleza? Então, nós vimos lá no começo que a programação orientada a objetos ela tenta gerenciar os problemas do mundo real, encapsulando essas principais características dentro de objeto. Então, sempre quando nós tratamos de programação orientada a objeto, nós estamos falando de objetos, ok? E nós temos dois aspectos muito importantes na programação orientada a objetos, que são classe e o próprio objeto. A representação conceitual de classe que nós vimos, pessoal, ela consistia numa tabelinha bem básica, certo? Dividida em 3 partes, onde nessas 3 partes nós iríamos preencher com determinadas informações, ok? Nós tínhamos lá, por exemplo, uma classe com o nome pessoa. Dentro dessa classe pessoa, eu iria colocar as principais características de um objeto pessoa do mundo real. Por exemplo, nome, idade, RG, CPF. Digamos que essas aqui são as 4 mais importantes, ok? Existem outras informações de uma pessoa do mundo real, mas nós vamos trabalhar com essas 4 aqui para facilitar o nosso exemplo. Beleza. Nesse terceiro quadrado aqui, nessa terceira área da nossa tabela, nós iríamos colocar o método de classe, o comportamento que uma pessoa poderia ter no mundo real. Por exemplo, nós dizemos que uma pessoa pode se apresentar, ou seja, ela pode exibir as informações pessoais dela. Então, nós podemos dizer que esse comportamento seria exibir info, ok? Então, vocês concordam comigo que a partir dessas características aqui que nós estabelecemos na classe pessoa, nós podemos formar vários objetos pessoas completamente diferentes, com um nome, uma idade, um RG e um CPF completamente diferentes? Podemos, né? Então, isso daqui que é a nossa classe. E qual que é o conceito de classe? É um modelo ou uma especificação para um conjunto de objetos, ou seja, a descrição genérica para objetos individuais. Mas, professor, se isso daqui é uma classe, o que é um objeto? O objeto ele vai ser as instâncias dessa classe, ou seja, aquilo que vai ser originado a partir de cada uma dessas informações aqui. Tá, ok? Então, a classe é uma descrição genérica para objetos individuais e os objetos são instâncias de uma classe. Por exemplo, eu posso criar um objeto pessoa com o nome de Alan, com a idade 52, com o RG 111222 e o CPF 111. Isso aqui é só um exemplo para facilitar a nossa compreensão, tá ok, pessoal? Imagina lá
um número de CPF válido. Então, eu formei aqui um objeto, pessoa chamado Alan, com 52 anos, seu próprio RG e seu próprio CPF. Mas eu também posso ter aqui um outro objeto chamado João, onde esse João teria aí 42 anos e teria seu próprio RG, 333222, e também o seu próprio CPF, ok? Então, nós poderíamos ter lá, e assim sucessivamente. Podemos criar quantos objetos forem necessários a partir da nossa descrição genérica, que é a nossa classe. Então, questão de prova. Vou dar duas para vocês. O que é classe? Descrição genérica para objetos individuais pertencentes a um determinado conjunto. E o que é o objeto? É a instância dessa classe. É aquilo que é originado a partir das características que nós colocamos na nossa classe. Beleza? Tranquilo? Então tá aí duas questões para vocês, ok? Duas perguntinhas bem fáceis. Mas nós sabemos lá, nós vimos na primeira aula, que os objetos eles possuem uma característica. Vocês lembram lá que característica é essa? Deixa eu só apagar aqui para escrever para vocês, tá ok? Vou apagar aqui só a classe pessoa e vou deixar os objetos. Borracha. Beleza, vamos apagar aqui para poder fazer a explicação desses conceitos. Nós vimos lá que os objetos têm três características. Quais são essas características? A primeira delas é estado. A segunda delas é comportamento. E a terceira delas é unicidade. Unicidade, ok? O que é cada uma dessas características? O estado nada mais é que o valor dos atributos. Por exemplo, nós tínhamos lá o atributo nome. Desse objeto que nós criamos aqui, qual que é o valor do nome? Alan. Então, o estado do atributo nome da minha classe pessoa seria Alan. O estado do atributo idade seria 52. O estado do atributo RG e o estado do atributo CPF, ok? Então, é o valor do meu atributo. Comportamento. O que é o comportamento? São as ações daquele objeto, também chamado de métodos de classe. Ok? Nós podemos chamar de métodos de classe, de ações ou de comportamento. Lembra lá do nosso método exibir informação, exibir info? Pois então, ele é um comportamento do meu objeto pessoa, uma possível ação, também chamado de métodos de classe. Vocês têm que lembrar esses três nomes, pessoal. Vocês podem encontrar por aí qualquer um desses nomes se referindo à mesma coisa. Tranquilo? E o conceito de unicidade? Unicidade refere-se que todo objeto é único. Bem simples e direto esse conceito, né, pessoal? Todo objeto é único, ou seja, só possui um endereço de memória. Beleza? Estado, comportamento e unicidade. Estado, valor dos atributos. Comportamento, ações ou métodos de classe. E unicidade refere-se que todo objeto é único, só possui um endereço de memória. Beleza? Professor Luiz, apareceu alguma dúvida para a gente aí até agora? Os alunos estão aqui estão prestando atenção, né? Passou aqui a situação, as dúvidas que for surgindo eu vou estar passando aí durante a aula. Gente, aproveitem, são muitas informações, há algumas coisas assim um pouco mais complexas e a oportunidade é agora. É a oportunidade que o Alan vai dar para vocês de clarear as dúvidas que for surgindo. Então, vamos lá, vamos participar. Beleza, então vamos prosseguir aqui, pessoal. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos transformar a classe pessoa que nós criamos ainda agora, aquela tabelinha, para linguagem de programação Python. Vamos transformar aquilo ali num código. Como é que ficaria? Vocês lembram do mapa mental? A primeira coisa que vocês precisam para criar uma classe é o quê? Nomear essa classe.
nós já tínhamos o nome. Qual era? Pessoa. Class pessoa. Beleza? Depois de nomear, você precisa criar o método construtor da classe. Def, essa é a expressão, underline, underline, não é hífen, init, underline, underline. Abre aqui o parênteses e coloca o self. Esse self refere-se que todos os parâmetros que forem recebidos pertencem a essa classe. Mas, professor, por que o método construtor se chama init? É uma expressão padrão da linguagem de programação Python, ok? Então, nós não podemos mudar essa palavra. E lembrando, o método construtor é o responsável por criar os objetos a partir das características que você estabelecer aqui na sua classe. Então, ele é o método construtor mais importante da sua classe. Você não pode esquecer de criar o método construtor, porque ele é o método mais importante, tá ok? Nós vimos lá que a nossa classe pessoa tinha as características nome, idade, RG e CPF. Então, eu preciso receber aqui esses parâmetros, ok? Então, eu vou colocar aqui, ó, self, vírgula, N para o nome, I para a idade, R para o RG e C para o CPF. Fecha parênteses, 2 pontos. Esses parâmetros vão trazer o valor que nós queremos armazenar nos atributos da nossa classe. Quais são eles? Vamos lá. Self, ponto, nome, recebe o quê? O parâmetro N. Self, ponto, idade, recebe o parâmetro I. Self, ponto, RG, recebe o parâmetro R. E self, ponto, CPF, recebe o parâmetro C. Beleza? Você fez a correspondência. Enviou os parâmetros e atribuiu cada um desses parâmetros aos respectivos atributos. N para nome, I para idade, R para RG e C para CPF. Beleza? Aí lá no nosso mapa mental nós tínhamos o que depois de criar o método construtor? Nós poderíamos colocar ainda dentro dele uma mensagem dizendo que o objeto foi criado com sucesso. Podemos fazer isso? Podemos. É obrigado? Não é obrigado, mas vamos fazer. Olha a indentação dentro do método construtor. Print criado com sucesso. Beleza? Então, quando o seu objeto pessoa for criado, vai aparecer lá, objeto criado com sucesso, que é para você ter a confirmação de que realmente deu certo. Beleza? Colocou a mensagem, não colocou a mensagem, qual que é o próximo item do nosso mapa mental? É criar um método de classe. Beleza? Lembrando que não é obrigatório você criar um método de classe, mas se você estabeleceu lá no modelo conceitual, na nossa tabelinha, você precisa criar esse método de classe aqui. E ele é, ó, fora do método construtor. Olha aqui a indentação. Qual que era o nome do nosso método da classe pessoa? Exibirinfo. Então, você coloca lá, def exibirinfo, abre parênteses, self. Tranquilo? E dentro dele você vai mostrar as informações referentes à sua classe, ao objeto, que no caso são nome, idade, RG e CPF. Então, coloca um print lá. Print. Vamos colocar assim, ó. Nome, 2 pontos. Coloca o nosso formatador, que é o abre e fecha chaves. Vírgula, idade, 2 pontos. Formatador, vírgula, RG, 2 pontos, nosso formatador. E o CPF, 2 pontos, formatador. Fechou aspas. Acabou o meu print? Não acabou. Por quê? Porque eu preciso colocar o ponto format referenciando os atributos que eu estou querendo mostrar em cada um desses abre e fecha chaves, ok? Então, depois da aspas, você vai colocar lá, ó, ponto format. Dentro do parênteses, você vai colocar self, nome, vírgula, self, idade, ok? Você vai colocar todos os atributos aqui. No final,
fecha o parênteses do format e fecha o parênteses do print. Tranquilo? Pessoal, por enquanto nós fizemos o quê? Nós pegamos aquela classe conceitual na tabelinha e passamos ela para a linguagem de programação Python. Criamos aqui o código da nossa classe. Beleza? Mas, professor, se eu executar esse programa desse jeito aqui, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Por quê? Você só criou a classe, pessoa, mas você não está utilizando as informações dela, você não está criando nenhum objeto, você não está instanciando nenhum objeto. Olha a palavra de prova, instanciar, instanciação, que é o quê? Criar ou inicializar um objeto. Como é que nós fazemos isso? Terminou sua classe, o que você vai precisar? Você precisa dessas informações aqui, nome, idade, RG e CPF, para criar o seu objeto. Então, você precisa enviar os parâmetros para o método construtor, para que o método construtor crie o seu objeto pessoa. Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos instanciar esse objeto pessoa. Preciso do nome? Fora da classe agora. Olha aqui, ó, essa indentação do class, fora da classe. Vamos fazer o quê? Vamos criar aqui, ó, nome, idade, RG e CPF. O que eu vou fazer? Eu vou falar para o usuário digitar cada uma dessas informações. Então, eu faço assim, ó, input, digite seu nome. Aí o usuário vai digitar o nome dele. Idade. Como idade é um valor inteiro, então eu vou colocar int input. Aí eu vou falar, digite sua idade, usuário. Fecha o parênteses do input, fecha o parênteses do int. RG. Você pode ler o RG como int, só os números, ou como uma string, como um tipo texto, só com input. Ok? Vai depender de como o usuário vai digitar. Eu vou colocar como input, que o usuário pode querer digitar o ponto, traço, essas coisas, e vai ser lido como um texto. Digite seu RG, usuário. E input, digite seu CPF. Tranquilo? Leu as informações do usuário, o que você faz agora? Agora você vai instanciar o seu objeto. Lembra como é que nós fazemos isso? Você precisa criar um objeto genérico, certo? Com um nome genérico para poder instanciar o objeto que você realmente quer. Eu vou criar um objeto genérico chamado pessoa com P minúsculo, tá ok? Por que com P minúsculo? Porque a minha classe pessoa é escrita com P maiúsculo. Então vai ter essa diferença, que é para você não se confundir. Então o meu objeto genérico pessoa com P minúsculo vai receber as características da minha classe pessoa com P maiúsculo. Mas que características são essas? Aí você vai mandar nome, idade, RG e CPF. Aí você fala assim, ó, ei classe pessoa, cria esse objeto aí com as informações que eu estou te enviando. Tranquilo? Quando ele receber, quando o método da classe, o método construtor da classe receber essas informações, ele vai criar um objeto do tipo pessoa com as características que você estabeleceu. O nome, a idade, o RG e o CPF que foram digitados pelo usuário. Beleza? Tranquilo? Tem algum problema aqui ainda? Tem alguém com dúvida? Pessoal, mandem as dúvidas de vocês para cá. Tranquilo? Vocês estão prestes a fazer prova. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar para cá. Porque a prova está simples, a prova está tranquila. Mas se você não estudou e está querendo fazer essa prova sem estudar, aí vai ser mais complicado. Beleza? Então, qualquer dúvida, manda para cá que a gente ainda tem um tempinho. Tranquilo? Instanciou seu objeto? Instanciou. Mas se você executar o código ainda do jeito que está aqui, com a sua classe e com o que você escreveu até agora, o que vai acontecer? Vai pedir para o usuário digitar as informações, nome, idade, RG, CPF, pessoa, e vai instanciar o objeto. Beleza. Aí você vai receber lá
a confirmação de que o seu objeto foi instanciado. Vai aparecer a mensagem lá, criado com sucesso. Só que se você quiser acessar esse objeto, para ter certeza das informações que estão lá, o que você precisa fazer? Lembra lá do método exibirinfo? Pois é, esse método serve para isso, para você ver as informações que o usuário digitou. Então, basta você chamar esse método exibirinfo que todas as informações do objeto pessoa que você criou vão aparecer na tela. Beleza? E como é que eu faço isso, professor? Olha o nome do nosso objeto genérico, pessoa com P minúsculo, ponto, e o nome do método, que é exibirinfo, underline info. Abre e fecha parênteses. Beleza? Feito isso, o método de classe exibirinfo vai mostrar lá todas as informações do objeto pessoa que for criado. Tranquilo? Então vai aparecer lá o nome que o usuário digitou, a idade, o RG e o CPF que foram armazenados lá no seu objeto pessoa. Tranquilo? Professor. Então, o nome disso aqui é instanciação de objetos. Diga, professor. Só o aluno estão querendo uma dica aí, como que pode cair na prova aí, como pode ser cobrado na prova esse assunto aí? Uma dica? Já dei 2 respostas para vocês aqui, pessoal. Vocês estão querendo mais? Aí vocês querem que eu faça a prova para vocês, né? Já falei 2 questões que vão cair na prova. Vocês lembram quais são? Lembra? Beleza, então tá. Conceito de classe e objeto. Nós vamos cobrar isso daqui. Vamos botar lá alguns outros conceitos de instanciação de objeto, de comportamento, unicidade. Lembra disso daí que a gente falou ainda agorinha também. Vai ter pergunta sobre herança e polimorfismo? Vai ter pergunta sobre herança e polimorfismo, tá bom, pessoal? Não vou falar mais, porque senão aí vai facilitar demais para vocês, né? Não? Continua prestando atenção aí na revisão. Qualquer dúvida, manda para cá que a gente vai tirar, beleza? Então vamos continuar no código aqui. Feito isso, pessoal, você instanciou o seu objeto. Beleza? Acabou, professor? Agora acabou o seu programa. Você criou a sua classe com todas as características do objeto pessoa do mundo real, colocou lá o seu método de classe para exibir essas informações quando o método for chamado, e depois pediu para o usuário entrar com essas informações, pedindo para ele digitar o nome, a idade, o RG, o CPF, e o mais importante, você instanciou o objeto. Ou seja, você criou um objeto pessoa com as informações que o usuário digitou. E, por fim, chamou o método exibirinfo para ter certeza de que essas informações foram inseridas lá no seu objeto pessoa. Tranquilo? Pessoal, bem simples, tá? Bem simples. Espero que vocês não fiquem com nenhuma dúvida na criação. Lembra do mapa mental? Primeiro, nomear a classe. Segundo, criar o método construtor da classe. Dentro do método construtor, você vai fazer o quê? Criar os seus atributos. E você pode colocar uma mensagem para ter esse retorno de que o objeto foi criado com sucesso. Acabou o método construtor, você pode fazer o quê? Criar os seus métodos de classe, que são as ações, ou seja, os comportamentos do objeto que você vai criar. Tranquilo? Aí, pessoal, passou esse conteúdo aqui, introdutório, nós já começamos a ver um conteúdo um pouquinho mais avançado, um pouquinho mais difícil, nada que vocês não consigam resolver. Qual que era esse conteúdo? Era o conteúdo de encapsulamento. Vocês lembram disso daí, do encapsulamento? O encapsulamento, pessoal, era um mecanismo que permite você tornar um atributo público em um atributo privado. E esse atributo privado ele não vai poder ser acessado diretamente, ele só vai poder ser acessado através dos métodos da classe. Está vendo como os métodos de classe são importantes? Como é que eu aplico, professor, esse conceito de encapsulamento na linguagem de programação Python? Vamos refazer rapidinho aqui, um pouquinho menor, a classe pessoa. Vamos lá. E vou mostrar para vocês como é que funciona. Class pessoa. Vamos criar um método construtor. Def, underline, underline, init, underline, underline, self. Vou criar aqui 2 atributos bem simples. Nome e CPF, tá? 2 atributos. Opa,
Vamos colocar assim, ó, vamos fazer assim. Eu vou colocar aqui só o parâmetro. Eu escrevi o nome completo, mas vamos colocar aqui só o parâmetro, tá ok? N e C de CPF, tranquilo? Agora eu vou criar aqui self.nome recebe o parâmetro N. Então, aqui que nós vamos começar a aplicar os conceitos de encapsulamento. Como assim, professor? Esse self-nome que nós criamos agora aqui, ele é um atributo do tipo público. É um atributo normal que nós criamos até o presente momento. E como é que eu faço para transformar um atributo público em um atributo do tipo privado? Lembra como é que faz? Você coloca 2 underlines à esquerda do nome do atributo. Vou fazer isso com o atributo CPF. Olha lá, ó. Self, ponto. Aí você vai colocar, ó, underline, underline, CPF. A partir do momento que você coloca esse underline, underline, antes do nome, você está transformando esse atributo público num atributo do tipo privado. E esse atributo do tipo privado, ele não pode ser acessado diretamente. Nós vamos ver como que ele vai funcionar daqui a pouco. Então, o atributo CPF privado vai receber o parâmetro que foi enviado na letra C. Tá ok? Vamos criar só esses dois aqui para facilitar. Vou colocar a mensagem aqui. Vou deixar sem a mensagem, tá? Essa mensagem não é obrigatória de que foi criado com sucesso, que é só para facilitar a nossa compreensão aqui. Vou criar direto o meu método de classe, tá? Vou criar aqui o def exibir info de novo. Olha a indentação. Exibir underline info. Self, 2 pontos. Vou colocar lá print nome, 2 pontos. E o meu formatador, vou colocar o CPF, 2 pontos. E o meu formatador. Aí agora vai o quê? O ponto format. Olha lá o ponto format. O que eu vou colocar aqui? Self, ponto. Vou escrever embaixo porque não vai caber. Nome, self.nome. E o que? Self. Underline, underline CPF. Beleza? Por que underline, underline CPF, professor? Você criou aqui, ó, o atributo do tipo privado. Se você colocar self.cpf aqui, ele vai dizer que não existe um atributo CPF, que seria, no caso, um atributo público chamado CPF, mas o que existe, na verdade, é um atributo privado, por causa do underline que você colocou antes do nome. Beleza? Então, fecha o parênteses do format e fecha o parênteses do print. Feito isso, encerrou a nossa classe, tá? Acabou a construção da nossa classe. Aí, vamos testar aqui rapidinho como que funciona a aplicação desse conceito de encapsulamento. Ele diz que você pode transformar um atributo público em um atributo privado, e esse atributo privado não pode ser acessado diretamente dentro da classe. Você precisa chamar o método de classe. E como é que funciona isso, professor? Não entendi muito bem. Vamos instanciar o nosso objeto pessoa. Pessoa minúsculo recebe as informações da classe pessoa com P maiúsculo. Vou mandar direto aqui as informações para não ter que pedir para o usuário digitar. Vou colocar lá o nome Alan, fecha aspas, vírgula, e vou colocar um CPF qualquer aqui. 2222223. Fecha aspas. Beleza? Feito isso, estou começando a instanciar o meu objeto do tipo pessoa. Ele já tem um nome e um CPF. Só que, pessoal, se eu fizer isso daqui, ó, print pessoa ponto nome e executar, vai aparecer lá na tela o nome Alan, certo? Que foi o nome que eu atribuí ao meu objeto criado. Só que se eu fizer isso daqui, ó, se no lugar do pessoa.nome eu colocar, vamos apagar aqui, se eu colocar pessoa.cpf desse jeito aqui, ó,
print ponto pessoa ponto underline underline CPF, se eu fizer isso, o que vai acontecer? Eu já falei em uma das aulas. Vai aparecer lá na tela. Erro. Por quê? O conceito de encapsulamento diz que um atributo privado só pode ser acessado através do método da classe. E qual foi o método da classe que nós criamos? Exibir info. Então, eu não posso fazer dessa forma aqui. O que eu tenho que fazer? Se eu quiser exibir esses atributos, tanto os públicos, mas principalmente os privados, eu tenho que chamar o método de classe do meu objeto pessoa, que seria exibir underline info. Aí sim, vai aparecer lá na tela o nome que foi criado como atributo público e o CPF que foi criado como atributo do tipo privado. Beleza, pessoal? Então, o atributo privado não pode ser acessado dessa forma aqui diretamente, certo? Não faça isso daqui porque não vai dar certo. Chame o método de classe que você criar e ele vai exibir as informações do seu método, da sua classe criada, tá ok? Então, beleza, conceito de encapsulamento é um mecanismo que permite transformar um atributo público em um atributo privado. E esse atributo privado só pode ser acessado pelo método da classe. Tranquilo? Pessoal, se vocês tiverem com dúvida aí, manda para cá que daqui a pouco tem prova. Beleza? Vocês não podem ficar com essas dúvidas aí na cabeça, principalmente na hora de fazer prova, né? Vocês têm que tirar uma nota boa aí para conseguir a aprovação dessa disciplina. Beleza? Depois de encapsulamento, nós começamos a estudar um conceitinho bem bacana lá. Na verdade, dois conceitos bem bacanas, chamado de herança e o outro chamado de polimorfismo. Alguém lembra lá o conceito de cada um desses elementos que nós utilizamos na linguagem de programação Python? Vocês lembram o funcionamento de cada um desses conceitos? Herança e polimorfismo? Bom, pessoal, rapidamente falando, herança... Quando você escuta a palavra herança, você entende ali que você vai receber alguma coisa, né? Você vai herdar alguma coisa de alguém. Na programação, nós também temos esse princípio, certo? O princípio de herança. Quando nós falamos de herança, nós estamos falando de reutilização de código. Lembrem dessa palavra, pessoal, questão de prova. Quando falamos de herança, estamos falando de reutilização de código. Ele nos permite criar uma classe a partir de outra classe já criada, onde nós temos uma classe chamada de classe pai, que possui as características próprias dela, e nós temos uma classe chamada classe filha, que também possui suas próprias características, mas que é das características da classe pai. Conceitualmente falando, como é que funciona esse processo de utilizar a herança na linguagem de programação Python? Vamos imaginar aqui a classe que nós criamos agora há pouco. Nós criamos a classe pessoa. Só que vocês concordam comigo que existe pessoa física e pessoa jurídica? Existe pessoa física e existe pessoa jurídica. Elas têm informações em comum, mas também têm informações específicas de cada uma. Por exemplo, informações em comum. Nós podemos dizer que toda pessoa, seja física ou jurídica, possui um nome, correto? Toda pessoa física ou jurídica possui um nome. Toda pessoa física ou jurídica possui um endereço. Também possui um endereço. E toda pessoa física e jurídica possui um telefone. Tá ok? Possui um telefone. Seja física ou seja jurídica. Existem outras características em comum? Podem existir várias outras características, mas para facilitar a nossa compreensão, eu vou colocar aqui só essas três, tá ok? Nome, endereço e telefone. Beleza, beleza. Criamos aqui a nossa classe pessoa, que é a nossa classe pai. Não esqueçam disso, é a nossa classe pai. Pai. Beleza? Então, agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos criar a classe filha. As classes filhas, para falar a verdade. Nós vamos ter a classe filha pessoa física e a classe filha pessoa jurídica. Vamos criar.
Vamos colocar aqui. Vou colocar P física. E vou criar aqui do outro lado P jurídica. P jurídica. Ok? Então temos aí as nossas duas classes filhas. Elas vão herdar as características da classe pai: nome, endereço e telefone, certo? Só que elas vão ter suas próprias características. Por exemplo, pessoa física tem RG, pessoa física tem CPF, pessoa física tem, vou colocar aqui data de underline nascimento, vou abreviar para caber aqui. Concorda que toda pessoa física tem RG, CPF, data de nascimento? Tem, não tem? Beleza. Essa pessoa física, ela vai ter lá o seu método de classe exibe, que ele vai exibir todas as informações da classe filha e as informações herdadas da classe pai. Beleza? Agora vamos passar aqui para a pessoa jurídica. Quais as informações que uma pessoa jurídica tem? Ela vai ter lá CNPJ, vai ter o nome fantasia, nome underline fantasia, e vai ter lá inscrição, vou abreviar, inscrição underline estadual, que é um código lá, um registro que as pessoas jurídicas têm. CNPJ, nome fantasia e inscrição estadual. 3 características aqui de pessoa jurídica, beleza? Mas nós podemos criar também um método de classe chamado exibe, para que a classe pessoa jurídica exiba as informações dela e as informações herdadas da classe pai. Então nós temos aqui, ó, a classe pai chamada pessoa e as classes filhas chamada pessoa física e pessoa jurídica. Pessoa física vai ter nome, endereço, telefone herdadas da classe pai e seu RG, CPF e data de nascimento. Vão ter essas 6 características. Mas a classe pessoa jurídica também vai ter nome, endereço, telefone, CNPJ, nome fantasia e inscrição estadual. Beleza? As duas classes vão ter o método exibe para exibir as suas informações, inclusive as herdadas, para que assim possa aparecer na tela todas as informações da classe, seja pessoa física, seja pessoa jurídica. Beleza? Professor Luiz, não apareceu nenhuma dúvida ainda? Ô, Alão, os alunos aqui provavelmente entenderam tudo, né? A prova está se aproximando, né? Então, assim, a explicação está ótima. Com certeza entenderam aí como que funciona a abstração, como funciona a herança. E vamos ver como que vão sair na prova, né? Estamos aqui esperando. Beleza. Ó, pessoal, a gente está um pouco corrido aqui, porque é pouco tempo para revisar todo esse conteúdo. Então, eu estou tentando trazer para vocês aqui o mais importante, tá ok? Estou trazendo alguns conceitos, estou trazendo algumas aplicações desses conceitos para tentar facilitar a compreensão de vocês e deixar a memória boa para a hora da prova aí. Beleza? Então, vamos continuar com o último dos conceitos aqui para deixar vocês afiados para a prova. Beleza? Então, vamos lá. Nós temos aqui o último conceito que nós vamos estudar, que é o conceito polimorfismo. Como que funciona o polimorfismo? Alguém lembra lá do conceito? Polimorfismo nós utilizamos quando nós queremos tratar 2 atributos iguais, de classes diferentes, de forma diferente. Então, se eu tenho 2 atributos do mesmo nome em 2 classes diferentes, eu posso tratar esse atributo de forma diferente. Só que vocês precisam lembrar que esse conceito de polimorfismo está diretamente relacionado ao conceito de herança. Como assim? Vou fazer o exemplo conceitual aqui para facilitar para vocês. Vamos criar uma classe aqui, certo? Chamada time. Aquele exemplo que nós temos lá no slide. Nós vimos que um time, ele vai jogar um campeonato, ele vai ter um nome, todo time tem o seu próprio nome, e ele vai ter a sua própria tradição.
Beleza, então ele vai ter sua própria tradição. Não vamos criar nenhum método de classe aqui por enquanto. Só que vocês concordam comigo que todo time pode jogar o mesmo campeonato? Pode. Então eu posso dizer que esse campeonato aqui é o Brasileirão. Então, todos os times originados dessa classe vão estar jogando o Campeonato Brasileirão. Só que os times não vão ter o mesmo nome e a mesma tradição. Então aí eu vou criar uma classe filha que é dessas características, só que faz suas próprias adaptações. Por exemplo, vou criar aqui a classe Flamengo, que vai ser uma classe filha. Eu vou dizer que essa classe Flamengo também vai jogar um campeonato, certo? Só que esse campeonato vai ser a característica herdada da classe pai. Então a informação que tem lá vai vir aqui para a classe filha, que no caso vai ser a informação campeonato. Mas ela também vai ter o seu próprio nome e a sua tradição. Por que que nós utilizamos o polimorfismo? Essa informação campeonato, ela não é da própria classe Flamengo, ela foi uma característica herdada da classe pai. As características próprias da classe Flamengo vão ser nome e tradição. Só que eu vou ter que colocar um nome nessa minha classe. Qual que é o nome do meu time Flamengo? A gente coloca lá, ó. Clube de Regatas Flamengo. Flamengo. Então eu vou ter esse nome aí. E a tradição, como é que vai ser? A tradição nós vamos colocar lá, ó. Raça, amor e paixão. Então nós vamos fazer essa adaptação, tá ok? No nome e na tradição desse time. Porque, genericamente, nós iríamos ter aqui um nome, certo? Um nome, time de futebol. E uma tradição, tradição do time de futebol. Só que como cada time vai ter seu próprio nome, então nós herdamos essas características, que no caso a mais importante seria o campeonato que esse time está jogando, e fazemos as adaptações das características próprias da classe filha, que seria nome, porque todo time vai ter seu próprio nome, e tradição, porque todo time vai ter sua própria tradição. Pessoal, polimorfismo. Poli, muitas. Morfos, formas. Então você vai trabalhar com formas diferentes de tratar o mesmo atributo. Conceito. Polimorfismo é um mecanismo que permite tratar dois atributos iguais. Olha aqui o atributo nome e olha aqui o atributo nome. São iguais, só que são de classes diferentes. Então eu preciso tratar ele também de forma diferente. Certo? Conceito de polimorfismo. Vocês não podem esquecer que ele está diretamente relacionado ao conceito de herança, tá ok? Ele precisa herdar uma característica para poder modificá-la. Então, no nosso caso, nós herdamos aqui nome e tradição e fizemos as modificações necessárias. Colocamos o nome do time e colocamos a tradição desse time, tá ok? Então, tá aí o nosso conceito de polimorfismo. Não esqueçam que ele está diretamente relacionado ao conceito de herança, pessoal. Isso vai estar na prova? Vai estar na prova sim. Eu sei que é um pouquinho mais complicado, mas vai ser questão de prova. Eu espero que vocês tenham estudado, tá ok? Não tenham deixado para ficar só aqui na hora da revisão adquirido esse conhecimento de última hora. Tá tranquilo? Então, espero que vocês tenham conseguido compreender esses conceitos. Nós fizemos essa revisão rápida, não conseguimos abordar todos os assuntos necessários, tá ok, pessoal? Mas eu espero que nós tenhamos conseguido aí dar o máximo de ajuda para vocês fazerem uma prova com a consciência bem quente aí, tá ok? Espero que vocês tenham feito as atividades de percurso, porque essas atividades de percurso vão contar bastante na hora da prova, no final, na verdade, né, com a nota da prova. E as dúvidas que vocês tiverem nas atividades de percurso, que vocês tiveram nas atividades de percurso, vocês tenham conseguido tirar, para na hora da prova não ter nenhuma dessas dúvidas repetidas. E, pessoal, só posso desejar a vocês agora uma boa prova, tá ok? Espero realmente que vocês não tenham
dependido somente da revisão, que vocês tenham conseguido estudar em casa. Professor Luiz, quer dar uma palavrinha final para eles? Assim, gente, ó, pelo que eu percebi, vocês, é uma linguagem nova, são muitas informações, mas é o caminho. Então, vocês, eu tenho certeza que o professor conseguiu passar para vocês a necessidade da abstração, a necessidade do capsulamento, a necessidade da herança, a necessidade do polimorfismo. Os exemplos que ele mostrou aqui foi bem claro, bem simples e com certeza eu sei que vai ajudar vocês na resolução da prova. Então eu me despeço, desejo vocês uma boa prova, não é isso? E parabéns para vocês pela iniciativa e com certeza os resultados vão ser ótimos. Isso aí, obrigado, professor, pelas palavras. Pessoal, uma boa prova e até mais. Educação à distância, mudando realidades.